E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os povos pré-colombianos. A gente vai começar falando pela civilização maia. E quando a gente fala nos maias, a gente fala sobre a cidade de Teotihuacan, localizada no México. Então a gente vai falar sobre a civilização de Teotihuacan. A gente fala muito da escrita maia, do calendário maia, da linguagem deles, da matemática, da astronomia, mas muito do que os maias usaram vieram da cidade e da civilização de Teotihuacan. Eu vou deixar com vocês as imagens dessa cidade muito grande, com os templos do Sol, da Lua, onde eram feitos os sacrifícios humanos, os lugares onde os guerreiros viviam, as escolas onde os homens estudavam, né? Uns se preparariam aí para ser militares, os outros para ser sacerdotes religiosos. Então, todo mundo recebia educação de alguma forma. E essa civilização foi super importante. Então, dá uma olhadinha nessa cidade chamada Teotihuacan. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é o conceito de ser um povo pré-colombiano. O que é ser um povo pré-colombiano? É básico. São povos que viviam aqui antes da chegada dos espanhóis e dos europeus, de uma forma geral. Antes aí da chegada de Cristóvão Colombo, que chegou aqui em 1492. Então, antes deles chegarem aqui, já existiam várias organizações sociais aqui na América. Os índios brasileiros, inclusive, né? Eles são considerados pré-colombianos. Só que são mais de 100 povos. A América pré-colombiana, ela é muito diversa e não se limita aos maias, astecas ou os incas. A gente tem os olmecas, os toltecas, né? Mas a gente fala dos mais conhecidos, né? Dos maias, dos astecas e dos incas, porque a gente precisa centralizar as informações e eles representam boa parte do que é essa América pré-colombiana. Tudo bem? Então bora lá, os maias. Os maias são povos que viviam aqui. E já é a primeira grande dificuldade que as pessoas têm de identificar é a data. Eles viveram aqui entre o ano de 1500 a.C. até mais ou menos o fim do século 9 depois de Cristo. Isso significa que ocorre muita coisa simultânea. A Europa, por exemplo, ela está passando pela sua antiguidade. A África e a Ásia têm suas civilizações como a Mesopotâmia, os persas, os egípcios, os chineses, e a Europa mais para frente com a Grécia Antiga. A gente também tem a formação do Império Romano e os maias, paralelo a tudo isso, estão se desenvolvendo. E quando a gente estuda, por que a gente não começa a estudar história por eles no colégio? É sempre pela Mesopotâmia, né? É porque a gente ainda parte do princípio de uma história que é europeizada, do ponto de vista da Europa. É uma história, então, eurocêntrica. Mas isso não significa que o que está acontecendo com os maias seja menos importante. E se eles foram até o século IX, a Europa está vivendo o ápice aí da sua Idade Média. E os maias entram em declínio. Isso significa que se eles foram até o final do século IX, significa que eles não tiveram um contato enquanto civilização com os espanhóis. Pois quando os espanhóis aqui chegaram, a primeira grande civilização que tiveram contato com os europeus foram os astecas. Os maias já estavam extintos. Tinham descendentes dos povos maias aqui, mas não organizados como povo, como civilização. Isso é importante falar. E onde se localizavam os maias? Bom, como você vê no mapa, eles se localizavam ao sul da península do Yucatán, onde seria o sul do que é hoje o México e parte ali pegando parte da Guatemala. Eles estão sendo espalhados aí no que a gente vai chamar de Mesoamérica. E como será a organização social desses povos? Bom, a sociedade será estamental. Significa que é por estamentos e não existe uma mobilidade social. Era quase impossível o servo ascender à posição de guerreiro militar, ou seja,
Se você nasceu numa família de servos, você será servo para o resto da sua vida. Está parado socialmente, está estagnado. É interessante notar que ela tem três grandes divisões estamentais, a sociedade maia. Lá no topo da pirâmide, a gente tem os donos do poder dessa sociedade. Então a gente tem os imperadores, eu já vou explicar por que imperadores e não imperador, tá? Temos os sacerdotes, que são os líderes religiosos, a galera que cuida da astronomia. A gente tem os chefes militares, então esse é o topo da pirâmide social maia. Eles têm domínio de basicamente tudo dentro da cidade. Todas as propriedades pertencem a eles. Tudo bem? No meio intermediário da pirâmide aí nós temos os comerciantes e os artesãos. Daqui a pouco eu vou falar da economia para vocês e vocês vão entender como que eram as atividades deles. Que no geral esses comerciantes e artesãos eles eram pessoas livres, é uma camada intermediária tão importante, sim, para o fluxo e crescimento das sociedades, tá? Mas eles não tinham poder, tudo bem? E na base dessa pirâmide, lógico, aqueles que constroem, que mantêm a sociedade erguida, funcionando, mas que são super explorados. Nós temos os camponeses, já que a principal atividade econômica da sociedade maia é a atividade agrícola, e nós temos os escravos. Escravos estes que são principalmente tidos por guerras contra civilizações que a gente tem aí na América, beleza? Ou então até mesmo escravos adquiridos por dívidas. Às vezes, pessoas, um maia que não conseguia pagar suas dívidas com o Estado, ele se vendia como escravo. Então os escravos são empregados principalmente na agricultura e alguns vão prestar serviços militares, mas com patentes mais baixas, tá? Eles não chegam a ser chefes militares. Bom, então a sociedade maia é uma sociedade estagnada no sentido de sua organização. Isso é ser uma sociedade estamental, sem mobilidade social. É importante notar que a gente está falando da civilização maia e não de um império maia. E por que isso? Os maias eles tinham uma organização bem diferente dos demais impérios consolidados ao longo do continente americano. Isso significa que eles não eram um povo que conquistaram outros povos, que iam conquistando outras civilizações como a gente vê no Egito, na Mesopotâmia, e que iam desenvolvendo aí um império. Não, eles se dividiam em cidades-estado, algo muito parecido com a Grécia Antiga e com a Pérsia. Então eram cidades maias que eram independentes uma das outras e cada uma mantinha aí um sistema político independente. Por isso que a gente usa aqui no plural imperadores e não imperador. Tudo bem? Em cada uma dessas cidades-estado tinha um imperador, um chefe chamado Halashvinik. Esse chefe, ele governava a cidade em nome de um deus específico e seu poder era repassado hereditariamente. E os principais cargos administrativos eram delegados por ele, beleza? Falando agora da economia, a economia era baseada principalmente na agricultura e no comércio. Isso significa que os maias, as cidades-estado, promoviam trocas comerciais. Mas isso não se limitava somente aos maias, pessoas. Como eles eram uma civilização desenvolvida, eles também tinham contato com outras civilizações para fazer comércio. Inclusive, nós temos registros de civilizações, de cidades-estado maia, tendo contato com civilizações bem distantes, inclusive dali da península do Yucatán, do Golfo do México. Então você pode ter contato de civilizações maias, inclusive com civilizações pré-colombianas daqui da América do Sul, o que seriam os índios no Brasil. Eles eram bem avançados, né? E a economia era baseada principalmente no cultivo do milho e de batata. Eles cultivavam vários tipos de milho e de batatas. Aqui no Brasil, a gente acha que o milho e a batata são de um único tipo, o milho verde e a batata lavada. Mas dá uma olhada na variedade de milhos e batatas que existem naquela região do México e que os maias cultivavam. Eles produziam o feijão, o cacau e eles domesticavam também peru e as abelhas. Tudo bem? Bom, além também de praticar a caça e a pesca, tá? Eles eram caçadores, eram pescadores. Agora falando da moeda, para poder fazer a troca, até porque eles não praticavam escambo
não praticava aquela troca de objetos por objetos. Eles eram uma sociedade bem organizada, então eles tinham inclusive a utilização do cobre para fazer tipos de moedas, mas a principal moeda deles vinha da semente do cacau. Então, esse é um fator que diferencia muito os maias, por exemplo, dos índios do Brasil. Só para constar, uma das maneiras que a gente tem para definir uma civilização além das construções e ritos religiosos e funerários é também através da cerâmica, da economia. Eles produziam e exportavam essa cerâmica. Quando você tem aí uma sociedade que produz uma cerâmica simples, possivelmente é uma sociedade que não tem muitos avanços tecnológicos. Muitas sociedades aqui do Brasil, pré-históricas, eles produziam uma cerâmica bem simples, bem rudimentar, que seria feita de argila, né? De barro. E eles faziam cobrinhas com essa cerâmica, tirinhas. Depois faziam círculos, iam colocando as cobrinhas, as tirinhas em pé, uma ao lado da outra, e os círculos em cima até virar um vaso. Essas sociedades são sociedades que utilizam técnicas mais rudimentares. A gente vai ter um avanço um pouco maior dessa cerâmica e dessas civilizações mais avançadas lá na ilha de Marajó, no Pará, no norte do país. E os maias eram muito bons em esculturas de barro. Então a gente consegue definir a complexidade organizacional de uma sociedade por isso, pelos seus ritos funerários, pelas construções e arquitetura que deixaram pra gente aqui, né? Pela forma de moeda, pelo tipo de economia que eles tinham, a domesticação e outras coisas mais. Tudo bem? Bom, agora a gente vai falar da religião e mitologia maia. É interessante notar que muito da mitologia maia e das outras civilizações pré-colombianas, elas têm muita coisa em comum. É porque são mais de 100 civilizações, pessoas. E acontece aqui nesse momento algo muito parecido que já aconteceu entre as mitologias europeias. Por exemplo, a grega e a romana, pois em determinado tempo os romanos tiveram contato com a cultura grega e incorporaram a mitologia grega para a mitologia romana, trocando alguns nomes de deuses e algumas funções, mas a base da cultura era grega. E isso acontece muito na América pré-colombiana. Então, alguns deuses que a gente fala ser dos maias são, na verdade, inspirações de outras civilizações anteriores, ou então que estão convivendo concomitantemente com os maias. Os astecas, por exemplo, que vieram depois, né, dos maias, eles pegam muito da cultura maia. E veremos isso na nossa aula sobre os astecas, tá? E vamos lá. Como essa religião dos maias é maravilhosa, cara. A mitologia maia é gigantesca, muito diversa e é incrível. Mas a base são dois deuses, o Tepeu e o Kukulkan, que seriam dois deuses que criaram o mundo, os seres humanos, para cultuar os deuses. Eles criaram os homens através do que eles mais tinham ali, o milho. Por isso que o milho é tão importante para os maias. Então o homem, o ser humano, ele foi criado através do milho para cultuar os deuses. O mais importante deus é o Kukulkan, porque dependendo da civilização que você está falando, ele tem outros nomes, por exemplo. Para os astecas, ele recebe o nome de Quetzalcoatl. Seria uma serpente emplumada, como você vê aí nessa imagem, tá? Para os astecas, é uma serpente guerreira que incorporava a pele dos guerreiros mortos. Aquela noção também de céu e inferno que a gente tem aqui não existe para os maias. Os deuses são terrenos, estão sempre entre as pessoas. Os maias também acreditavam na natureza cíclica, na cíclica natural do tempo. Os rituais, as cerimônias eram associados a ciclos terrestres e ciclos celestiais, que eram observados e registrados pelos astrônomos e sacerdotes em calendários separados. Os sacerdotes maias, eles tinham a responsabilidade aí, então, de interpretar esses ciclos e fazer um panorama profético sobre o futuro ou passado, com base no número de relações de todos os calendários. A purificação também era normal, era normalmente praticada antes de grandes eventos religiosos. Eles, assim como outros povos mesoamericanos, consideravam que os seus deuses habitavam em um local chamado Tamoanchan,
um paraíso mitológico. Esse povo acreditava que os acontecimentos do mundo natural eram regidos por forças espirituais e pelo poder dos seus ancestrais. A ideia dos ancestrais aqui é muito presente, é muito forte. Além disso, pensava-se que os locais da natureza eram locais sagrados. As cavernas, por exemplo, eram enxergadas como portas para um mundo sobrenatural. E eram lugares nos quais uma série de rituais religiosos eram realizados. Dentro da religião maia, julgava-se que os sacrifícios humanos eram importantes para garantir que os deuses estivessem satisfeitos e garantissem o funcionamento do universo. Esse povo costumava sacrificar prisioneiros de guerra e pessoas que se entregavam voluntariamente ao sacrifício. Olha que louco! Historiadores têm relatos de que os governantes dessa sociedade organizavam milícias com o propósito único de aprisionar grandes guerreiros de cidades vizinhas para sacrificá-los. Os sacrifícios aconteciam em rituais bastante violentos, e as formas mais comuns de sacrifícios eram a decapitação e a retirada do coração enquanto a pessoa estivesse viva. As cerimônias religiosas dos maias também eram marcadas pelo consumo de substâncias alucinógenas, a famosa verdinha, né? Uma das bebidas alucinógenas era o bauche. Ele é composto por uma bebida alcoólica feita de mel, cascas de árvore e alguns cogumelos, tá? Os rituais de transe, por sua vez, eram restritos à elite da sociedade. Tudo bem, pessoas? Bom, na parte de ciência e tecnologia, os maias tinham uma escrita em hieróglifo, que é feita através de imagens, que parece muito com aquela escrita egípcia. Mas nem todas as civilizações pré-colombianas tinham essa escrita. Por exemplo, os incas, eles não dominavam escrita. Só que eles acreditavam, porque a gente liga essa questão da escrita com a religião, eles acreditavam que a escrita era um presente que os deuses deram aos homens para poder dialogar, para poder interpretar o que os deuses querem dizer. Então essa escrita hieróglifa, ela era restrita a membros, a camadas da sociedade mais altas, aquela sociedade superior, teocrática, que seriam os imperadores, sacerdotes e líderes militares. Então não era algo de acesso a todos. Tinha então uma restrição na questão da escrita, tá? Essa sociedade, ela é tão hierarquizada que tinha seus prédios públicos, suas pirâmides, seus templos religiosos, templos da lua e do sol na cidade de Teotihuacan. E as construções civis, que eram da camada mais baixa da sociedade, eram mais simples, eram feitas de barro. Eles tinham um conhecimento arquitetônico muito grande para construir essas cidades. As praças públicas na frente dos prédios públicos eram muito grandes para a população poder frequentar. E, de fato, grande parte dos locais era de livre acesso, mas não tinha participação direta política da população mais pobre. Eles tinham também um grande conhecimento matemático e na astronomia. E aqui tem muita gente que curte essa parte. Por quê? Os maias, eles conseguiram chegar a elaborar um calendário através da observação astronômica de 365 dias. Um ano de 365 dias. Eles tinham dois calendários, um religioso e um astronômico. Tanto é que esse calendário foi passado para frente. Os astecas utilizaram esse calendário. Tanto é que quando os europeus chegam, eles ficam impressionados com a organização dos povos daqui. E como eles chegaram nesses 365 dias, né? O europeu ele tinha aquela ideia de achar que os povos que aqui viviam eram bárbaros, um selvagem. E o europeu civilizado, mas dizia, mas não é bem assim que funciona. Quando eles chegaram aqui, eles falaram, peraí, como é que esses bárbaros, esses selvagens, têm esses avanços todos, ao ponto de formar calendários? E esse calendário ficou muito famoso em 2012, o calendário Maia, que diziam que seu ciclo se encerrava em 2012, que era o fim do mundo. É porque o calendário Maia ele é cíclico, ele trabalha com a ideia do crescimento, o apogeu e o declínio. E depois do declínio você passa por um novo ciclo. Então é uma nova era. Geralmente as sociedades pagãs fazem isso, né? O paganismo europeu tem muito disso. O calendário dos vikings,
Eles também trabalham com a ideia de ciclo. Não significa que o mundo acabou, mas um ciclo terminou. Tudo bem? E agora, como é que essa civilização tão organizada, tão desenvolvida, acabou? Olha, hoje a geologia nos ajuda muito e ela consegue identificar que em determinado período a região dos maias, onde viviam os maias, aí, a civilização, ela passou por mudanças climáticas profundas. Então, desastres naturais e climáticos que vão fazer com que as cidades-estado enfrentassem os problemas de seca. E como os maias trabalhavam muito com a agricultura, rola aqui uma escassez de água. E assim, a irrigação das plantas fica prejudicada. Isso vai gerar vários fatores negativos que vão contribuir para o fim dessa sociedade. Isso vai mexer com a questão da higiene. A gente vai ter a propagação de doenças e epidemias no mundo maia. Guess what, bitch? Coronavirus! E essas cidades-estado, elas vão ficar cada vez mais isoladas, ao ponto de fazerem guerras entre si. Lembra que não era um império unificado? Então, as cidades maias, elas começam a guerrear para poder extrair recursos das outras cidades, tá? Essa é a teoria mais aceita, pessoas. Então aqui a gente termina o estudo da civilização maia. A próxima civilização que a gente vai ver são os astecas e por último os incas para fechar esse trio aí dos povos pré-colombianos, tudo bem? E para terminar, Tá bom.